Claudemir, a gente, nosso encontro de hoje aí, né, para falar um pouquinho sobre gestão de trabalho em altura, você que é um cara super presente aí nas redes sociais, especialista nesse tema principalmente, a gente, grande maioria aí já conhece o seu trabalho, né, quem não conhece, Claudemir Universidade da SST, já sigam lá, se tiver alguém aí que esteja nos assistindo que porventura ainda não faça isso. Né? E eu estava até outro dia dando uma olhada a respeito desse tema, né, Claudemir? Achei uma cartilha nos sites aí dos órgãos públicos que dizia uma informação que me saltou aos olhos, assim, que diz que de 2013 até 2017, aqui no Brasil nós registramos mais de 200 mil acidentes relacionados à queda, a trabalho em altura. E desses 200 mil, mais de 1.000 deles eram acidentes fatais, foram acidentes graves, né, acidente com morte. Se a gente fizer uma média meio por cima aí, 200 mil, né, em 4 anos, dá uma média de 50 mil acidentes por ano aí, cerca de 250 mortes mais ou menos por ano relacionado a esse tema. Então, muito importante sempre a gente falar, né? Eu gostaria de ouvir de você aí, Claudemir, como é que você quer introduzir aí esse tema para o pessoal, a gente falar um pouquinho de NR35. Primeiramente, boa noite, né? Então tá, pessoal, desculpa só a luz aqui, não tá aquela coisa, eu tô de lado para a luz, então eu não tô no meu ambiente normal, né, no qual a grande maioria conhece, que realmente tem luz, tá tudo organizado, tô com a câmera, enfim, né, eu tô fora da minha cidade, estive aí durante a última semana, durante os últimos 5 dias no hospital com meu pai, e aí acabei saindo hoje somente por causa desta live, e da live que acontece daqui a pouco no canal do YouTube. Não vai acontecer no canal do YouTube hoje, provavelmente eu vou fazer a live com o meu convidado aqui no Instagram, justamente pelos problemas de conexão. Então eu tô nessa semana assim, um pouco fora do meu normal, né, que daí a gente acaba tendo esses problemas assim de internet. Então, primeiro, mais uma vez, convite, né, de tá em cima do celular, vai dar um distrair, agora ficou um pouco melhor. E então eu não estou naquele meu ambiente que é o meu ambiente mais controlado, né? Mas de qualquer forma é importante a gente tratar e falar sobre o conteúdo, né? E sobre o assunto que a gente se propõe. Para quem não me conhece aí e vai me ver depois, talvez nas redes sociais aqui através desse vídeo, quem está aí agora online, sou Claudemir Martins, né, da Universidade da SST, que a grande maioria me conhece pela Universidade da SST, que é o meu canal do YouTube, meu Instagram, onde eu desenvolvo conteúdo profissional e voltado à área de saúde e segurança do trabalho, e com um pouco de enfoque nas questões que envolvem o trabalho em altura. Que inclusive sábado agora, né, dia 25, vai acontecer o seminário online de trabalho em altura. Até recebi um e-mail do pessoal da MSA hoje, e aí o pessoal falou, cara, parabéns aí que tu vai juntar os maiores especialistas do Brasil de trabalho em altura, né? Eu até achei legal, assim, beleza, bacana, né, cara? Então, fico bastante feliz por isso. Não sou eu sozinho que estou organizando, o Marcos Amazonas é o cara que está cuidando de toda a gestão dos palestrantes, né? Então, hoje nós temos aí, e no evento que vai acontecer no sábado, vai ter realmente com os caras que são os maiores, o Egildo que está aí, né? Egildo.conectar aí, vai ser um dos palestrantes, então, cara, fantástico. Eu, cara, perto dessa turma, eu não sou nada, não sei nada, sou de acesso por corda nível 1 Irata, é o que eu sou, né? No máximo eu sei fazer 5 manobras de procedimento para trabalhar em altura e fazer o trabalho. Esses caras não, esses caras sabem fazer, sei fazer alguns resgates, né? Mas fora isso, esses caras aí sabem, eles fazem a corda falar, né? Já viu aquela cobra, quando o cara toca esse negócio e a cobra, ela... Esses caras, a corda tá enrolada, daí eles ficam ali do lado, eles fazem os negócios, a corda trabalha para esses caras, de tão bom que eles são. Então, mas é isso, e também sou profissional de segurança do trabalho aí já esse final de ano agora, vai fazer 14 anos agora no final do ano,
trabalho, né, não sou funcionário de ninguém, não tenho carteira assinada já faz uns 3 ou 4 anos, e desenvolvo treinamento na área de segurança do trabalho, principalmente trabalho em altura e espaço confinado para o trabalhador, né, aqui nos 3 estados da região sul do Brasil. Eu dou treinamento aí para algumas grandes empresas, uma delas é a própria C-Rede, que é a Oi, né, Telecom, enfim, e viajo os 3 estados do país, aí, do sul do país, né, principalmente aqui no meu país, que é Santa Catarina, né, aquele bairrismo básico, né, eu moro num país chamado Santa Catarina, né, em Joinville, e é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Egildo, aí, que falou que você é o cara. Egildo, tem uma frase, né, que eu sempre digo que eu trago ela comigo desde, não lembro desde quando, né, mas eu sempre tá guardado nas minhas agendas, nos meus cadernos, assim, se não pudesse destacar pelo talento, né, faça pelo esforço. É uma frase, assim, que ela anda comigo, é o meu... Então eu nunca fui um cara talentoso para nada. Não sou bonito, não sou rico nem nada, mas aí a gente tenta ser pelo menos como é que é? Esforçado, né? Então é isso. Vamos lá. Bom, legal. Então, Claudemir, eu tinha feito uma introdução e acabei atravessando aí a sua apresentação, né? Até porque eu imaginei que não, né? Eu tenho certeza que você dispensa apresentações aí para a grande maioria que está aí, né? Você já é uma referência para a grande maioria de nós aí que seguimos você na rede social. Obrigado. No trabalho em altura, Claudemir, eu principalmente, né? Acho que a grande maioria dos profissionais, mesmo que de uma forma básica, superficial, sempre vai ter contato com esse tipo de trabalho, né? Dentro da organização onde a gente vai trabalhar, né? Em vez ou outra, sei lá, por conta até de às vezes de uma pequena reforma, até trabalhos mais complexos, a gente sempre vai ter algum tipo de atividade envolvendo isso. E para que a gente tome os devidos cuidados, né? A gente tenha como base a NR35, a gente sabe, e em cima disso, né? Existe outro conjunto de normas mais técnicas e tudo mais que a gente precisa seguir. Mas a NR35, de repente, se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas é o que vai dar o norte aí para a gente, pelo menos, fazer a nossa gestão, né, desse trabalho em altura. É o que vai garantir ali, desde a questão do exame médico, desde a questão de treinamentos e tudo mais. Né? Quando a gente começa a ler a NR35, por exemplo, a gente começa a ver ali a questão da aplicação da norma. Né? Acho que uma dúvida que a galera fica sempre também em cima disso. A aplicação fala que acima de 2 metros de altura é considerado trabalho em altura. Como é que é isso? É isso mesmo? É só acima de 2 metros em altura? Ou se eu tiver 1,5 metro e tiver um risco de queda, eu tenho que ter proteção do mesmo jeito? Como é que é essa questão, Claudemir? Então vamos lá. Eu fiz aqui um roteiro, não um roteiro, mas assim, 6 pontos chaves que eu considero importante as pessoas, o profissional conhecer entender, né, dentro da NR35. Talvez eu não coloquei todos aqui, mas assim, eu acho que, na minha concepção, esses são os 6. E um deles é a questão da análise de risco, né? E aí tu tem duas realidades, né? Uma é fazer análise de risco antes do trabalhador trabalhar, que eu digo quando é o profissional de segurança, ele sabe. Então, por exemplo, assim, tem empresas, corporações que elas obrigam o camarada a estar 1,5 metro, ele tem que trabalhar, usar equipamento de proteção, se é o SPQ, né? Só que daí a empresa ela já fez uma análise antes, ela já fez toda a análise e ela decidiu que aquele ali é a altura que o trabalhador tem que usar equipamento de segurança, né? E a outra coisa é a análise de risco quando o trabalhador vai no local de trabalho e ele não tem nenhuma obrigatoriedade da empresa. Então a empresa não obriga ele a ser 1,5 metro. A empresa assim, 2 metros vai cumprir a lei. Mas dentro do teu trabalho tu vai cumprir a lei, mas tem que pensar na análise preliminar de risco, que é entender o ambiente onde tu vai trabalhar e se tu realmente precisa ou não trabalhar num sistema de retenção de queda ou de restrição de movimentação. Isso vai depender, então, essa análise. Imagina aí que tu está trabalhando
num local que não, no chão, mas que para baixo do chão tem um buraco, tu está trabalhando, por exemplo, na rua, né? O trabalhador trabalha na rua e aí ele vai ter uma escavação e ele vai trabalhar. Ah, Claudemir, mas aí é espaço confinado. Sim, também é espaço confinado. Mas às vezes é uma escavação bem grande que não configura nem espaço confinado. E é trabalho em altura, né? Então tu faz uma avaliação, pensa, pô, eu tô aqui no meio da rua, mas só que tem um buraco do meu lado de 3 metros de profundidade e 20 de largura, 20 para um lado e 20 para o outro. Então acaba nem sendo considerado um espaço confinado, mas é um local em altura. Então tu vai analisar isso. E aí eu tenho mais de 2, 3, 4 metros aqui para trabalhar. Então toda essa questão tu vai entender fazendo uma análise de risco. É que infelizmente, eu vou dizer, para eu ser bem claro, a grande maioria não faz análise preliminar de risco de nada. Ele simplesmente, assim, a documentação, de alguma maneira, todo mundo acaba fazendo uma análise preliminar de risco mentalmente, ou seja, olha o local, entende o que vai fazer e aí faz mais ou menos nas coxas, né? Mas não tem um documento, não preenche documento nenhum, né? Então, mas assim, é acima de 2 metros conforme a norma ela dá. Eu elenquei aqui 6 itens, né? Que são aquilo que a gente pode delinear aqui ao longo da nossa trajetória, dessa jornada aqui, dessa um pouco menos de 1 hora que a gente vai fazer. Então a gente aqui, questão da atestado de saúde ocupacional, treinamento, procedimento operacional, análise de risco, documentação e SPIQ. 6 itens que o profissional do trabalho tem que tirar de dentro da NR35 e visualizar todos esses 6 itens. Então, a partir daí a gente consegue, não sei se tu quiser fazer algumas perguntas ou eu posso ir falando aqui sobre esses 6 itens aqui. Fica à vontade, o espaço é seu. Então tá. A gente tem, se talvez eu esqueci algum item aqui, mas eu acredito que não, tá? Esses 6 itens, então, o que acontece? Vamos começar. O profissional de segurança do trabalho, ele faz curso técnico de segurança, de engenheiro e pronto, sai dali para o mercado de trabalho, o que aparecer, ele vai fazer. E é assim que funciona. Então, dentro do dia a dia, o profissional de segurança do trabalho, ele tem uma série de documentação, de papelada, de vistoria, de gestão para fazer. E aí, o que vai acontecer? Muitas vezes ele vai se perder, e já isso aconteceu comigo lá no início, né? Eu tô falando que eu vivi isso. Então, chega no momento que tu, cara, meio que osmose, né? Quando aparece problema de trabalho em altura, tu vai lá, tenta resolver pontualmente, mas tu tá lá mais, às vezes, envolvido com o processo, né? Então, aí tu tá lá preocupado com a produção, com a construção, enfim. Então, tu não vai dar atenção. Aí, o que acontece? Chega em um momento que o profissional de segurança do trabalho, ele começa a ver que, realmente, aquele problema ali, além de ser um problema da empresa, é um problema dele, porque ele não tem o conhecimento de tudo que tem que ser feito. E aí a importância de a gente extrair lá de dentro da NR35, a importância desses 6 itens, né? Talvez até, e aí incluir isso tudo dentro de um procedimento operacional, né? A gente tem, a NR35 fala que tu tem que ter, quando tiver trabalho em altura, tem que ter um procedimento operacional. No procedimento operacional, aí tu vai, ou tu pode ter um procedimento para trabalho em altura que englobe tudo, e depois um procedimento operacional somente para a atividade que tu vai exercer, tá? E aí é uma definição de questão de gestão de cada empresa, né? E aí com o advento aí do PGR, do GRO, a gente precisa definir como é que eu vou fazer a gestão do trabalho em altura dentro da minha empresa. O que vai acontecer? Então eu preciso lá, ASO, né, atestado de saúde ocupacional. Eu confesso que até fiquei de responder para um colega meu uma pergunta que ele fez assim recentemente. Olha só, Claudemir, a NR35, ela não diz que é obrigatoriedade de fazer uma análise psicossocial do trabalhador. E a empresa, né, a entidade que fornecia para nós até hoje, nunca fez. Agora ela está dizendo que vai ter que colocar dentro do PPRA e do PCMSO. Eu falei para ele, tá, até hoje ela não fazia, mas a NRD de 2012, então quer dizer que eles estavam fazendo contra a lei, porque por que ele me questionou? Pô, agora os caras querem colocar, só que vai aumentar R$17 a mais por trabalhador nos exames.
Falei, então quer dizer que a empresa que estava te fornecendo o trabalho até hoje estava fazendo um trabalho errado. Mas, se tu pegar a NR35, e ela não diz que é obrigado a fazer um exame, uma avaliação psicossocial. Eu não lembro agora, ela está aberta aqui, mas não vou abrir ali para ler, mas ela não obriga, ela não diz que é obrigatório, ela diz que somente eu vou pesquisar aqui, só para mim não deixar vocês aí fatores psicossociais, né, se não me engano. Fatores, tá aqui. Então, ela diz assim, no item 35412, né? Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde do trabalhador que exerce atividade em altura, garantindo que, aí tem o A, o B, aí no C, seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais, né? Então, agora, ela é obrigado, né? É obrigado a fazer a avaliação psicossocial, porque ela não diz que é obrigado. Tu tem que considerar. E agora? No meu entendimento, eu vou ser claro, no meu entendimento, todo mundo deveria fazer exame psicossocial. Todos, né? E por quê? Porque ali naquele momento que o profissional de RH não, o profissional de psicólogo, ele vai talvez identificar. O problema é que a gente tem uma venda também de documento empapelado para eles. Vão colocar, não é porque eles somente querem avaliar e estão preocupados com a segurança do trabalhador. Eles vão colocar porque eles querem ganhar, nesse caso que eu falei aí, por exemplo, quer ganhar R$17 a mais por trabalhador, né? Então, quer dizer, eu entendo que deveria sim fazer o exame psicossocial para todo mundo, mas a lei ela não diz que é obrigatória. Ela não está dizendo ali que é obrigado fazer um exame psicológico com o trabalhador do trabalho em altura. Ela fala que tem que considerar o fator psicossocial. Só fazer um adendo, complementando o que você está falando, Claudemir, eu tenho uma cartilha aqui, um manual, né, que você baixa aí nos órgãos, no site dos órgãos públicos, aí quem quiser depois, mais fácil, só me chamar no particular aí que eu mando, e tem a NR35 comentada, e justamente nesse trecho ele fala assim, os fatores psicossociais relacionados ao trabalho podem ser definidos como aquelas características do trabalho que funcionam como estressores, ou seja, implicam em grandes exigências no trabalho combinadas com recursos insuficientes para o enfrentamento das mesmas. A partir desta perspectiva, uma avaliação psicológica pode ser recomendável, apesar de não obrigatória. Então, a própria do Ministério, né, dos órgãos públicos, fala isso que você está falando. Exatamente. Mas assim, por exemplo, né, tu vai fazer um trabalho de acesso por corda, eu tenho uns colegas meus que trabalham com energia eólica, por exemplo. Então eles trabalham lá no Rio Grande do Norte e aqui no Rio Grande do Sul também com energia eólica. Um gerador eólico, ele tem 100 metros de altura aquilo lá. Então, para isso, tu acha que o fator psicológico não envolve aí o camarada que trabalha a 100 metros de altura, né? Para um que trabalha 3, 4 metros, é uma diferença. Então, com certeza, muito mais esse trabalhador tem que desenvolver com ele um trabalho envolvendo, né, a questão psicossocial, né, a questão que envolve psicologia mesmo. E daí não é uma seara que nós vamos entrar, porque a gente não tem essa competência. Mas eu, sim, na minha concepção, deveria. Agora, cada empresa vai avaliar, e ela vai entender, né? Até porque, como a gente não tem tantos afastamentos, nesse caso do trabalho em altura, por problema de altura psicológico, acaba que ficando muito subentendido, né? Então cada um vai fazer e entender conforme a sua necessidade. Então, assim, não vamos entrar muito nessa seara, porque a gente teria que até trazer um psicólogo para conversar, mas quando a gente está falando de gestão, então a gente está falando do ASO, né, Atestado de Saúde Ocupacional, e os exames que correlacionam ao trabalho em altura. Depois a gente entra no treinamento, que é outra seara que a gente poderia ficar falando aqui, né, muito tempo, né. Então, o Egildo, que está aí, já participou de live no meu canal do YouTube, e ele viu, e ele falou sobre isso, né. Então, é questão de treinamento, né. Vou contratar uma empresa, vou dar o treinamento internamente, vou ver quem é o trabalhador. Uma coisa bem importante, que você que é profissional de segurança do trabalho, eu acho que é extremamente positivo
quando você vai fazer uma contratação de uma empresa de treinamento para dar o treinamento de trabalho em altura, de espaço confinado, a norma ela fala sobre proficiência, né? Então, como é que pode? Eu, por exemplo, eu tinha, depois eu nem sei mais onde ele está, mas eu tinha um e-book, todos os meus certificados de trabalho, de curso de trabalho em altura, espaço confinado. Agora eu não tenho mais, eu tenho um arquivo no Dropbox, tá todos os certificados específicos ali junto, primeiros socorros, trabalho em altura, tudo ali que aí eu vou numa empresa, por exemplo, dar um treinamento, ou eu vou fazer um trabalho em altura, eu tenho meu logbook também da IATA, né, que está assinado, então aquilo ali já comprova a proficiência. Mas eu tenho todos os meus certificados, então qual é a minha recomendação? O profissional de segurança do trabalho que vai contratar uma empresa para dar treinamento, pede para essa empresa as qualificações desse profissional que vai dar o treinamento. Mas assim, não pede o currículo, aquele lá que pode colocar qualquer coisa. Pede para que ele envie cópias, né, das qualificações, dos certificados dele, um e-bookzinho, alguma coisa impressa ou em PDF, e você coloque junto, né, com toda a documentação que vem depois, com certificados, enfim, toda a documentação que você vai guardar. Eu acho que a importância para quê? Para a gente dar relevância e dar segurança, inclusive, jurídica, e quando a gente fala de compliance, aí a Thaís que fala muito sobre compliance, mas isso é compliance, é tu ter uma segurança jurídica adequada para lá na frente tu não ter problemas. Porque o que a gente mais tem, cara, é profissional de segurança do trabalho, aliás, são empresas dando treinamento, não dando, ou seja, imprime o certificado e entrega para o trabalhador. Então esse é o segundo item, né? Eu não vou, como eu falei, entrar em toda a seara aqui, mas estado de saúde ocupacional, treinamento, depois nós vemos aí com o procedimento operacional. E aí o procedimento operacional vai depender de cada empresa. Então, por quanto é que a gente tem o procedimento operacional? Quando a NR diz quando o trabalho, em outras palavras, né, eu estou usando aqui, quando o trabalho ele for rotineiro, tu não precisa uma análise de risco, uma permissão de trabalho, pode fazer isso tudo, incluir isso tudo dentro do procedimento operacional, tá? No procedimento operacional, eu tenho aqui, por exemplo, de um cliente, ali tem qual é o nó que é utilizado, como é que é amarrado, como é que eu enfim, é tudo ali. Aí tu vai seguindo o treinamento, aí vem, quando tu tem o procedimento, fica mais fácil o treinamento, porque daí eu vou lá na empresa, eu já conheço o procedimento, eu sei exatamente qual é as informações que eu tenho que passar para aquela turma. Ou seja, eu sei quais são qual é a parte, o que eu tenho que entregar na parte teórica e na parte prática. Ou seja, vai dizer assim, mas a gente fica uma coisa muito só aquilo ali. Sim, é só aquilo ali, porque a NR35 diz que tem que dar o treinamento conforme a realidade da empresa, né? Conforme a empresa, o trabalho dela. Então, tu não vai numa fundição dar um treinamento igual para o trabalhador e da telecom e vice-versa. Então, né, cada um tem uma diferenciação. Então, tá aí o terceiro item. ASO, treinamento, anotem aí. ASO, treinamento, procedimento operacional. E aí o quarto item que tem o profissional de segurança do trabalho tem que se preocupar. Dá uma boa noite aí pro Esdras, para mais o pessoal que entrou aí, pro Fábio CA. O Fábio vai estar palestrando no seminário de trabalho em altura no sábado, lá na Universidade da SST. O Fábio ele tem o mesmo pensamento que eu, que é o que eu estou falando aqui, é o beabá, é o básico, cara, o que eu estou falando aqui é o básico do básico. O Fábio, exatamente, o Fábio ele tem o mesmo pensamento que eu, a gente precisa levar, por isso que tem vai acontecer o seminário no sábado, porque a gente precisa levar para o profissional de segurança do trabalho informações das quais ele não está ligado. Por quê? Porque ele está, é aquilo que eu falei, ele está no dia a dia, numa outra vibe, e a gente está muitas vezes tecnicamente falando e esquece da parte que é mais gerencial e é realmente a parte que o profissional de segurança do trabalho precisa saber, que ele não sabe na maioria das vezes. Então, outra coisa a questão da análise de risco, né? Então, tá mais aí, também é documento, a documentação que tem que ser gerada, a documentação que tem que ser arquivada, que eu não lembro agora, eu acho que é por 20 anos que a NR fala. Algumas coisas eu não vou lembrando aqui de cabeça, teria que ler lá também, tá, pessoal? Eu conheço a norma, mas
também não, né? Vamos lá. É, Análise de risco, então. Análise de risco. A gente está falando aqui de gestão. Então, quando a gente está falando de gestão, a gente tem que considerar análise de risco. A própria NR fala, né, que a empresa tem que garantir ao trabalhador realizar uma análise de risco, né, uma análise preliminar de risco, né. A outra, e aí o item próximo, que é o que a gente está falando aqui, documentação, né. Toda a documentação de segurança do trabalho, que é análise preliminar de risco, o ASO, os certificados de treinamento, tudo isso tem que estar guardado no local específico. Como é que eu sempre fiz, né? A última empresa que eu trabalhei como funcionário é uma empresa de telecom. Trabalhei 3 anos lá. Até hoje eu conversei com o dono, filho do dono, é amigo meu, todos amigos meus. E aí o que a gente fazia? Então, por exemplo, o trabalhador era contratado, atestado de saúde ocupacional. A única papagaiada que eu não fazia, e eu nunca fiz, né? Que é aquele negócio de a empresa ter que dar, como é que é? Tem que dar anuidade, né? Tem que dar para saber qual é o cara já fez treinamento, já fez o atestado de saúde ocupacional. Eu vou escrever um documento, dizer onde é que o cara precisa trabalhar. Não, era na Telecom, ele podia trabalhar em tudo quanto é lugar. Ele trabalha, né? Então, autorização normal, será? Isso, uma anuência, precisa da anuência. Cara, uma carta de anuência. Fez o ASO, fez o treinamento, a partir do cara fez o ASO e foi apto, está trabalhando, está registrado na empresa, ele já tem anuência da empresa, fala sério. Eu nunca fiz isso e olha, eu confesso, e se alguém já fez aí, parabéns, porque eu nunca vi ninguém dizer que fez esse documento específico. Tem também mas, de uma maneira geral, e nunca deu problema, tá? Nunca deu problema nenhum. Tudo tranquilo. Agora o que acontece? O trabalhador entra, tu pega o atestado de... Opa, deu um delay aqui. Desculpa, deu um delay aqui. Deu uma travada. Não, tranquilo. Então, o camarada, tu pega o ASO dele, tu pega os certificados de treinamento, toda a documentação e faz lá e guarda tudo na pastinha dele, na pastinha do RH, né? Tem a pasta do RH ali, onde ele foi contratado, toda a documentação, a gente colocava tudo lá, mas antes de colocar lá, eu gerava arquivos de PDF, eu escaneava tudo em PDF e eu tinha pastas no computador da empresa, né? Esqueci agora o nome, fugiu o nome aqui. Então eu tinha tudo lá guardado, pasta do nome do camarada, uma pasta com o nome dele, e com todos os documentos de RH, documentos de certificados de treinamento, ASO, estava tudo ali. Por quê? Porque a gente era muito cobrado as empresas são muito cobradas por exemplo, da Celesc, assim, aqui em Santa Catarina, né? A operadora de energia elétrica, cobrado do sindicato, que pede a papelada da documentação. Então eles pediam, já tinha no arquivo em PDF, me enviava. 3 anos que eu nunca tive problema, eu fui em vários órgãos públicos e todos eles sempre, graças a Deus, nos elogiaram pela organização que a gente tinha, né, com a papelada. Então, quer dizer, Claudemir, mas isso para minha empresa não dá certo, beleza? Eu estou falando aqui, né, dando um exemplo daquilo que eu fiz. Pode ser que na tua empresa algo semelhante, de outra forma, cada um, mas a gente tem que se preocupar. E aí o 6º item, que é uma preocupação muito grande, e o pessoal não está ligado, o SPIQ. Que daí o SPIQ é um negócio que é muito grande e a galera não se liga. Porque o SPIQ dispositivo de sistema de ancoragem, elemento de ligação e equipamento de proteção individual. Até outro dia, até no LinkedIn, semana passada, alguém postou lá e colocou que o elemento de ligação era o talabarte simples, uma fita de ancoragem. Eu falei, não, cara. Aí eu falei, comentei assim, amigão, assim, ó, nem conheço o cara, na verdade. Aí eu falei assim, cara, fita e anel de ancoragem são dispositivos de ancoragem conforme 16325 item A, tá lá no item 3.2.1 da 16325 parte 1. Então ele é um dispositivo de ancoragem, o anel e a fita de ancoragem, ele não é um elemento de ligação. Né? Então, por quê? Porque
muitas empresas e profissionais de segurança do trabalho dizem, o cara tá de cinto e não tá usando. Culpa nossa, né? Culpa nossa, porque não é só dar o cinto. Tu tem que dar o cinto e tu tem que dar onde que o camarada vai se ancorar. Me fala. Classe B. Obrigado, Fábio. Eu só me confundi aqui, era 3B, mas é classe B. E aí, não é dar o cinto. O cinto é só um item, cara. Tu deu pro camarada, a empresa deu, não deu, pois é. E aí como é que então as empresas, eu não estou falando só do profissional de segurança do trabalho, todas as empresas têm este problema, que é, entrega o EPI, dá o treinamento, acha que acabou por aí, não, cara, item 35.5 da NR35, né, e aí tem um item lá bem específico do 35.5, que vou puxar aqui porque eu preciso dar o nome aos bois, eu não gosto de dar, né? Então tá lá no item 35.5, diz assim, o sistema de proteção contra a queda deve, entre outros itens ali, ser selecionado por profissional qualificado em segurança do trabalho, né? Então o sistema de proteção, as empresas têm que procurar junto ao profissional de segurança do trabalho, qual é o sistema de proteção contra a queda que eu vou usar aqui. O camarada diz assim, nós vamos usar cinto e tem que ter o sistema de ancoragem. Qual é esse sistema de ancoragem? E aí o sistema de ancoragem, a gente vai atender lá o item, enfim, então o anexo 2 do NR35, né, que você vai chamar um profissional legalmente habilitado para fazer uma análise, fazer um memorial de cálculo, fazer instalação de linhas de vida fixas ou móveis, e aí é a preocupação do profissional, é uma preocupação minha, inclusive muito grande, eu acho que uma grande parte dos profissionais de altura e dos profissionais até o Marcos Amazonas também é um outro que se preocupa muito com isso, que é a gente procurar o contexto todo do SPIQ, todo, não é só o cinto é uma parte e a gente não está cumprindo. Então, são esses 6 itens, tá? 6 itens muito importantes que a gente tem que... Eu vou falar de novo aqui para vocês. Quais são os 6 itens? Atestado de saúde ocupacional, bem feito, bem elaborado, né? Claro que a gente tem que pensar, mas também tem o PCMSO, claro, o PCMSO, ele faz parte de um grande, né, projeto que é da empresa toda. Então, a partir do PCMSO, aí vai ter o ASO, treinamento, procedimento operacional, análise de risco, gestão dessa documentação toda, e o SPIQ, que daí o SPIQ vai envolver toda essa questão de ancoragem, tá? Então é isso aí. Vamos ver agora as perguntas dessa galera aí. Fica à vontade. Perguntas, acho que eu não vi muitas aqui, mas muitos comentários, na verdade. A galera O Cláudio falou assim, lá em cima, quando a gente estava falando de treinamento, ele conhece um caso de profissional de segurança que vendia certificado de trabalho em altura com treinamento de 2 horas. Né? Então, o problema, às vezes, na gestão é isso, né? Está em nós mesmos profissionais, né? Que às vezes avacalhamos a aplicação da norma. Infelizmente, tem muita gente que avacalha. Não, é uma galera que avacalha. Essa questão do treinamento aqui, vamos pensar aqui. Tem duas coisas. Tem o profissional burro mesmo de segurança do trabalho, que está quebrando com a área de segurança porque é burro, porque se fosse inteligente ele não ia fazer isso, ele ia tentar, né? E tem o profissional de segurança, aí vem uma coisa bem importante que a gente tem que ter empatia e se ligar e estar no local, portar no lugar da outra pessoa. Nós estamos vivendo numa época bem difícil, eu acho que a gente já vem desde 2016 com uma crise, né? Não é de agora, a pandemia ela só potencializou, e a gente vem então mais ou menos desde 2016 com uma crise bem forte. Crise econômica, crise política e agora a crise também de saúde, com uma crise social bem grande. E essa crise social é o desemprego, né? E o desemprego, o que acontece? E, cara, eu vou falar isso agora por mim. Em 2013, eu saí de uma empresa, pedi para sair, trabalhei 40 dias lá, e aí fiquei desempregado, abri a minha própria empresa. Em janeiro, eu não tinha cliente nenhum. Aí um amigo meu que fez faculdade comigo, o pai dele me chamou para fazer um trabalho para a empresa, um treinamento lá para a empresa dele.
Acabou que naquele início eu precisava de dinheiro. O que é que a gente fechou? A gente fechou R$ 150 por mês de contrato, por 3 ou 6 meses. Acho que foi 6 meses. O que é que eu queria sacanear com o mercado de trabalho? Não queria sacanear. Eu estava precisando de dinheiro, colocar comida na minha mesa. E aí, hoje, tem muito profissional que fica desempregado e ele, por um determinado, chega um determinado período ali que ele vai ficar desempregado, ele vai ficar apavorado, ele vai precisar de dinheiro para botar comida na mesa do filho, da família. E o que ele vai fazer? Ele vai lá comprar um treinamento, ele, tem 10 pessoas, vou cobrar R$ 550 o treinamento, né? Eu vou ganhar 500 pila num dia, vou lá dar o treinamento. Ele vai lá, ele vai dar. Mas ele não está de sacanagem com o mercado, ele está querendo suprir uma necessidade dele. E com o tempo, se ele for um cara inteligente, esperto, que foi o que eu fiz, eu comecei a me especializar. Eu comecei a procurar. Eu já era bombeiro voluntário, já era socorrista, já tinha um monte de qualificações, né? E não só cursos, mas também prática, vivência. E no trabalho em altura, eu já era esportista de fazer rapel, enfim, e só foi entrando e ajustando. E aí eu fui melhorando a minha capacidade de entrega e o meu conhecimento e qualificação e comecei a cobrar mais caro por isso. Hoje, se eu chego, eu faço muito orçamento, que eu perco orçamento, só que eu perco camarada, às vezes, de R$70, R$80, né? Mas um monte de empresa fecha meu treinamento no valor que eu cobro, porque eles sabem que eu vou entregar algo que realmente é conhecimento e é de verdade, e aquilo vai servir em algum momento para o trabalho deles. Então, tem isso. Agora tem um profissional que não, tem o de sacanagem. E qual que é o de sacanagem? O de sacanagem não é o que cobra barato. O maior problema, o sacanagem, é o cara que tu acabou de falar aí, que é o cara que dá 2 horas de treinamento e ele bota lá que fez 8 horas. Esse é o de sacanagem. Nem deu, porque nem foi lá. Exatamente, porque por mais que você cobre barato, 30, 40, 50 reais por pessoa, mas você entrou em sala de aula, você deu o treinamento, você fez tudo que deveria. Técnica de segurança, muito amiga minha, ela disse assim, meu marido tá lá, ela mora em Floripa, né? Ela tá lá no norte da ilha, o marido dela fazendo entrou numa empresa e estava fazendo lá um treinamento, aí ele estava se pegando na sala, era 11h15, chegou 2 pessoas, aí passaram uma lista, assinaram, 11h45 liberou todo mundo, e aí ele disse que o pessoal assinou, era treinamento de NR35, 30 minutos na sala de aula. E aí liberou o pessoal, porque foi bem no dia que deu o vendaval aqui em Santa Catarina, né? Então, bem naquele dia, eles liberaram o pessoal meio-dia, e ela ficou ela mandando WhatsApp pra mim, cara, eu tô puta score, porque não sei o que e tal. Ela ficou enlouquecida, assim, e eu não podia falar nada, eu só ri, né? O que é que eu vou fazer? Então, essas pessoas estão de sacanagem. Então, vamos começar a jogar, né? O que eu vejo muito, assim, é o pessoal assim, ó, nossa, velho, a nossa área não é valorizada, nós não somos valorizados, mas nós não nos valorizamos, certo? Nós não nos valorizamos, se eu não me valorizar, ninguém vai me valorizar. Aí quando o camarada chega aqui na internet também, por exemplo, até vou fazer uma live na quinta com a Rubia Mara falando sobre isso, ela me convidou. Aí quando o camarada vê assim, o cara tá fazendo um treinamento que é R$100 ali para... muito caro aquele treinamento, né? Se tu não tá valorizando um outro profissional que tá trazendo o conteúdo dele para ganhar dinheiro com isso, te ensinando algo que ele sabe mais do que você, para amanhã depois você saber até mais do que hoje, eu já ensinei muita gente em várias coisas, que hoje a pessoa sabe muito mais do que eu. E, cara, eu fico feliz demais, velho, demais, porque a pessoa, ela é melhor do que eu, cara. Ela é melhor do que eu naquilo que ela faz, e ela olha pra... Eu já atendi, ó, olha só, eu já dei treinamento, eu já fui coordenador de brigada, e tinha um camarada que ele entrou na empresa, ele foi brigadista voluntário da empresa, eu dei curso, ele aprendeu comigo, ele gostou tanto da área. Um dia eu tava na BR, parei num acidente, eu que parei, chamei o Águia, chamei todo mundo, ele apareceu na ambulância, cara,
Aí já atendemos ali, botou na ambulância, segui viagem, estava de viagem. No mesmo dia, mais à noite, ele manda uma mensagem. Cara, isso não tem valor que pague. Ele falou para mim, cara, foi muito legal fazer o atendimento hoje contigo, porque foi contigo que eu aprendi o que eu sei hoje, e por causa de ti, despertou em mim o interesse pela área de resgate, né? E hoje ele é um técnico de segurança da resgate na autopista Litoral Sul. Então, quer dizer, e hoje ele sabe muito mais de resgate do que eu, e eu não tenho problema nenhum com isso, né? Eu acho fantástico, porque o pouco que eu sei, o que eu ensinei, ele já salvou muitas vidas. Então isso não tem valor que pague. Mas a gente precisa jogar nossa régua para cima, a gente precisa melhorar nossa capacidade de raciocínio, de entrega e valorizar os nossos colegas, amigos, profissionais que desenvolvem conteúdo, que vendem cursos online, que estão ensinando e estão ganhando dinheiro com isso também, não tem problema nenhum. Não. É outra coisa, né? Desculpa agora só emendar, o pessoal acha que porque o cara vende curso online, parece pecado, né? Já viu? É o que eu imagino, o cara tá vendendo curso online. Nossa, o cara tá vendendo curso online. Eu tenho que pagar. Por que ele não faz de graça? Velho, tu vai trabalhar numa empresa de graça, se a Caterpillar, se a Volkswagen te chama para ser técnico de segurança, tu vai trabalhar de graça lá? Não, porque se tu for, beleza, daí eu também te dou por exemplo. Muita coisa a gente até compartilha, né? Isso aqui, por exemplo, é um compartilhamento de informação, de conteúdo gratuito, né? Exatamente. Não dá, né? Tem coisa que não dá, e assim... Enfim, vamos lá, eu senão eu falo pra caramba. Não, é que tem vários comentários aqui, ó. O Regis daí que falou com relação... Ele escreveu aptos aqui, mas... entendi agora. Já vi muitos aptos nos ASOS, né, médico, para trabalhar em altura, inclusive com o psicossocial. Porém, no prático, a pessoa, vou resumir aqui a conversa dele, tinha medo de altura, né? Ia trabalhar em 4 metros de altura e tinha medo. Então, médico, não sei se tem como avaliar isso, mas existe uma falha aí, né? Mais um caso aí de que profissionais, nós mesmos, SESMITs, que às vezes avacalhamos a gestão do trabalho em altura. Aí tem o Alex, meu amigo, falando, ó, já bloqueei muita atividade de trabalho em altura, onde técnico de segurança já me perguntou se eu sabia o valor do cinto. E eu respondi dizendo que se ele sabe qual é o valor de uma vida. Exatamente. Agora tem uma pergunta aqui do Lázaro, que é meu conterrâneo lá, falar nisso, um abraço pro Lázaro que está sempre acompanhando as lives aí, ó. Ele fala que eu pesquisando sobre o mercado de trabalho, todas as empresas pedem ter NR35, entre outros. O Lázaro é uma pessoa que está prestes a entrar no mercado aí de segurança do trabalho, né, como técnico de segurança. Aí ele pergunta, o que você aconselha aos novos técnicos que estão entrando no mercado em meio à pandemia, né? Ele diz que está procurando emprego e as empresas exigem lá que a pessoa tenha treinamento de NR35. O que você aconselha aí, Claudemir? Deu uns cortes aí, pode falar mais rapidinho, só dar um resuminho, né, no que tu falou aí. Deu uns cortes aqui que é o Lázaro, tá entrando na área, e o que é que eu recomendo sobre... Porque ele está pesquisando no mercado de trabalho e estão exigindo treinamentos de NR35. O que você aconselha para ele? Então, cara, hoje um amigo meu mandou, ele não é técnico de segurança, mas é um profissional de trabalho em altura, de acesso por corda, ele perguntou para mim como é que fazia para ser instrutor, né? Cara, que é uma jornada, sabe? É uma jornada. Quem é acesso por corda que tá aí sabe disso. Qualquer um, de qualquer área de atuação, é uma jornada, né? Se tu pegar o médico, por exemplo, o médico ele não simplesmente não sai atuando, ele tem que estudar 4, 5 anos, fazer mais uns 2, 3 anos esqueci agora o nome, enfim, é uma jornada. Então tu diz assim, vou ali fazer um curso de instrutor de trabalho em altura, cara, não está previsto na norma fazer isso, mas se tu quiser fazer, eu acho que é válido para ti adquirir o conhecimento. Mas se eu fosse um profissional jovem que está começando na área como técnico de segurança, já vai cair a nossa live aí, né? Me fala aí, porque eu não sei o tempo que... Mas se você... eu assim, recomendo muito
fazer um técnico em acesso por corda, né? E aí procura os centros de referência IRATA, BEND ou ANEAC. Quem sabe eu vou fazer um post mais pra frente até sobre isso, sobre o que é, porque muita gente ainda não sabe. Tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo sobre isso, do ano passado, esse vídeo já. Quem sabe eu faço uma live com algum convidado pra gente explicar sobre isso. No sábado, inclusive, o presidente da IATA no Brasil vai fazer uma palestra, que é lá no seminário, né? Que é o Guilherme. Então, quem sabe convido ele numa próxima live aí pra frente para explicar sobre isso. No entanto, se eu fosse técnico de segurança e estivesse hoje me formando e tivesse dinheiro, porque não é barato, vai se embolsar aí pelo menos uns R$2.500, eu faria o curso de acesso por corda nível 1, né? Dependendo da vontade de cada um, né? Pode fazer IRATA, se quer trabalhar fora do Brasil, ou a BEND e a ANEAC, né? Então faz qualquer um desses três, vai estar bem, a cada 3 anos você tem que se recapacitar novamente, obrigado, mas aí sim tu vai começar a ter um entendimento um pouquinho mais sobre as dificuldades do trabalhador, e aí tu vai ter uma boa base para poder ser contratado, tá? Mas é um investimento, tá? É um investimento aí que você vai ter. O Regis aí, ele colocou aí com a prova R$3.000. Tá, eu vi outro dia a coisa da IRATA, tá já mais salgadinho o valor. Recapacitação, renovação, então eu pago um pouquinho mais barato, né? Mas o ano que vem eu devo estar fazendo novamente. Então, é isso aí, Regis. É um investimento que tu vai fazer. São 40 horas de treinamento, prova que tu pode rodar na prova, inclusive, porque tu paga lá os R$1.000 pela prova, mas tu pode rodar. Então, não é uma coisa assim que tu vai lá fazer e no final tu passou. Não. Mas só que tu vai sair de lá com o nível 1, depois tu vai se animar, vai querer trabalhar que nem eu. Agora eu tô um pouco parado pela pandemia e questões de saúde do meu pai, da minha mãe, mas depois tu vai se animar e tu não vai querer mais parar, né, cara? Então é isso, quer ter um bom entender de trabalho em altura, velho, terminou o técnico de segurança, faz um nível acesso por corda, que aí tu vai ser só sucesso. Eu fiz faculdade de administração de empresa, tá? Eu fiz a faculdade de administração e acompanho há algum tempo. Eu não sou rico, não sou milionário, mas eu tenho uma vida, cara, eu olho pra minha vida e assim, nossa, cara, que vida maravilhosa que eu tenho, velho. Eu tenho tudo de bom e de melhor. Tudo isso eu conquistei sendo profissional de saúde e segurança do trabalho. É fácil? Não. Dá para ficar milionário? Talvez, é a minha meta. Mas leva um tempo para isso acontecer, para isso, né, ser uma realidade. Mas eu não posso reclamar, então. Mas é um investimento que a gente tem que fazer, cara. Investimento, né, punk, mais o retorno. Se você for profissional ético, né? Hoje um cara no LinkedIn, viu meu LinkedIn, um cara que há muitos anos atrás foi um cara muito sacana comigo, um cara que eu não gosto da área de segurança do trabalho. Então, né, ética, respeito, humildade, e muito trabalho, dedicação, empenho. Essa hora, tem uma galera que está aqui, já teve 20 pessoas, em vez de estar vendo novela, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma live, eu vou tentar fazer no YouTube ainda, daqui a pouco tem a live às 20h20, não sei se vai dar, talvez eu vou fazer aqui no Instagram, com o Carnevale, falando sobre implantação de linha de vida. É um dos caras que mais sabe sobre implantação de linha de vida no Brasil. É um cara fantástico. Então, tem que se conectar com essas pessoas, participar dessa live, aí você vai, né? Então, já falei pra caramba, só numa pergunta, né? Já estamos acabando a live aí, né? Não, o pessoal tá comentando aqui, o Ricardo Carvalho. Ricardo, meu amigo também de Jundiaí, ontem estive com ele numa palestra online aqui, do professor do Senac lá de Jundiaí, um abração para ele. Tá falando que já viu o professor fazer treinamento de segurança em DDS e achar que tá atendendo, né? E aí o Regis está falando uma pergunta sobre o SPIQ aqui, ó. Ainda estamos focando mais no cinto e EPIs básicos, liberando trabalhos, mas quase nunca olhamos a parte principal, que é a ancoragem. Quando isso será visto? Né? O Regis comenta aí.
E aí, Claudio, depois que responder esse comentário dele aí, a gente está com 8 minutos aí, se você quiser já aproveitar e falar dos eventos aí, do seu treinamento. Tranquilo. Tá? Beleza, o Regis, né? Eu acho que o Regis escreveu que é de Joinville, né? Não sei se o Regis sabe, mas eu também moro lá em Joinville, só que eu não tô lá hoje, tô em Tubarão aqui no sul do estado. Mas legal, Regis, bacana. Eu não sei se ele me segue também, enfim, tem um monte de gente aí, mas se não me segue aí, vamos trocar figurinha aí. Então, o FPQ, quando que isso será visto? Cara, quando o profissional de segurança do trabalho, ele se impor e realmente ele souber explicar, né, na empresa quais são os benefícios disso, e aí os benefícios não é dizer que o camarada não vai se acidentar, não é você saber que esse valor ele pode ser revertido, e tu fez uma live comigo falando sobre, né, o FAP, o NTEP, né, Felipe? Então, tudo bem. O investimento que tu está fazendo no S de segurança levar para o teu empregador e dizer para ele que ele está fazendo e ali vai ter lá na frente uma diminuição, a gente sempre fala, o empregador ele quer ver dinheiro. Basicamente é isso, né? E claro, tem outros fatores que ainda, mas aí eu acredito que ainda começa, né? Nós somos profissionais técnicos. Quando a gente contrata um técnico de enfermagem, o que a gente quer ver do técnico de enfermagem? Ele, né, por exemplo, tem uma pessoa idosa na sua casa. Eu tinha duas, agora tem uma, mas nós não tínhamos. Minha irmã é técnica de enfermagem, eu sei, entendo bem do assunto. Mas se eu contrato um técnico de enfermagem para trabalhar e cuidar de alguém da minha família, o que eu quero desse técnico de enfermagem? O Felipe tá dando tilt na coisa dele. Certo, Felipe? Tá dando os tilt. Eu quero que esse técnico de enfermagem, ele entenda de saber fazer uma... A sua é a minha. A tua tá meio falhando. O Felipe, quando eu contrato um técnico de enfermagem para trabalhar e cuidar de alguém dentro da minha casa, o que eu quero dele? Que ele saiba fazer uma punção, que ele saiba ver os sinais vitais, né? Que ele entenda a correlação entre uma saturação, entre o pulso, entre febre, o que está acontecendo. Eu preciso que entenda isso, né? O que uma empresa, quando contrata um técnico de segurança, ele quer que o camarada saiba. Que o camarada entenda de gestão, que o camarada entenda de EPI e que o camarada entenda também de sistema, gestão de NR35, espaço confinado e por aí vai. Então, é isso. A gente tem que começar pela gente, a gente tem que saber isso para poder, aí sim, entregar algo daquilo que a gente foi contratado. Agora, falando aqui para a gente finalizando também, não ficar em cima do tempo ali apertado, né, Felipe? Sábado agora, acontece sábado, daqui a pouco agora, em seguida tem live no meu canal do YouTube, que eu acho que não vai dar. Talvez eu vou fazer aqui com o Carnevale aqui no Instagram, também não sei. Ou se bobear, a gente vai acabar cancelando essa live de hoje, só uma até hoje eu cancelei. Talvez a gente cancela e faz na terça que vem no YouTube, que eu tô fora da cidade. Mas no sábado, galera, assim, ó, entra lá no canal do Telegram da Universidade da SST, ou no Descomplica Trabalho em Altura, se inscreve no canal do YouTube. Sábado vocês vão ver os melhores caras da área de trabalho em altura, os caras que são nível top do Brasil e alguns nível top mundial, tá? Fazendo palestras extremamente enriquecedoras e com profundidade enorme. Tá? Fique atento nas redes sociais da Universidade da SST. O Felipe vai estar comigo aqui, né, Felipe? Convidei ele para me ajudar na gestão. Por quê? Porque como é um time de estrelas, né, é muita estrela. O Fábio CA tá aí, é uma estrela. É uma galera que é um time de estrela, é difícil gerenciar estrela, velho. É muita luz brilhando, cara. Tu tem que ofuscar um pouco uma para depois colocar outra, porque é muita estrela brilhando. E aí o Felipe vai estar lá comigo também para a gente poder gerenciar esse grupo de estrelas. Às vezes o Felipe vai ofuscar alguns para mim clarear o outro, e por aí vai. Então, sábado começa às 8 da manhã e deve ir até 6 horas da tarde, o dia inteiro, na Universidade SST, com conteúdo muito... Cara, vocês vão ficar loucos, vocês vão pirar a hora que vocês começarem a ouvir os caras falar. Quando eles falam, fica assim, legal, bacana. E detalhe, vou dar um spoiler aqui, cada um só tem 20 minutos para falar.
Eles estão loucos da vida porque eles não sabem como é que eles vão conseguir, porque é só 20 vai minutos. encaixar. O problema é deles, não é meu. Eles que lutem. Infelizmente, a gente tem que encerrar por conta do tempo aqui, né? Mas eu queria Beleza. agradecer você mais uma vez pela disponibilidade, agradecer a todo mundo aí. A gente está com 20 pessoas na sala, já chegou a ter 25 pessoas aqui. Agradecer a presença, agradecer, prestigiar A internet... a nossa live, que era para ter acontecido no YouTube, infelizmente não deu certo, mas que aqui no Instagram rolou aí da mesma forma. Desculpem a chacoalhação do celular, que como a gente eu mesmo não estava tão preparado para fazer no Instagram, mas é isso, pessoal. A gente se vê então aí nas próximas lives, nos próximos vídeos. Acompanhe o Portal Prevencionistas, acompanhe a Universidade da SST aí na rede. Sabadão, um evento aí. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Desculpa aí se a gente passou alguma pergunta que não deu, algum comentário que não deu, mas é que é muita coisa que vai passando aqui. Mas o importante é o conteúdo que o Claudemir compartilhou aí, do conhecimento, da experiência dele com a gente. Gente, muito valeu, pessoal. A todos. Obrigado. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Obrigado, Claudemir. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau. Deus abençoe. Tchau.